Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Adélia. Eu me chamo Elizabeth, sou professora de Matemática e Física e hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme. Antes disso, vamos para a vinheta. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme ele é muito importante para os vestibulares, para o Enem e até mesmo nos cursos de exatas, ele cai no primeiro semestre ou no segundo semestre, dependendo da área. E antes de falar um pouquinho mais sobre o movimento uniforme, não esqueça de clicar no joinha para curtir bastante o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilha bastante para todo mundo poder curtir um pouquinho mais sobre a matéria com a gente. Pessoal, quando a gente fala sobre física, um dos assuntos mais interessantes e mais importantes é o movimento uniforme. O movimento uniforme, ele acontece quando a gente tem a velocidade. Ela é constante, mas ela existe. Então aqui, por exemplo, nós temos nessa imagem um carrinho que ele está se movimentando com velocidade constante, ou seja, a mesma velocidade em todos os trechos, de 20 metros por segundo. Por mais que ele saia do zero, que é o ponto de repouso, ele ande 20 segundos, depois 40 segundos, ele continua com a mesma velocidade. Então, ele percorre a mesma velocidade, né? Ele mantém a mesma velocidade em relação ao espaço e o tempo. Quando a gente fala na velocidade, a gente tem essa equação, que é basicamente a velocidade média, ela é o espaço, que a gente chama de ΔS. Toda vez que aparecer esse triângulo em física, significa variação. Ou seja, a gente vai pegar a final menos a inicial. Nesse caso, vai ser o espaço final, ou a posição final, menos a posição inicial, dividido pelo tempo. Então, a variação de tempo também, que é o tempo final menos o tempo inicial. Nem sempre ele dá dois tempos ou dois espaços para você poder fazer o cálculo. Quando isso não acontece, e ele falar que ele partiu do repouso, a gente considera como o espaço inicial zero e o instante inicial, né, o tempo inicial, zero também. E aí faz o cálculo tranquilamente. E aqui é o caso da velocidade média, onde eu vou pegar dois espaços e dois tempos para saber qual foi a velocidade, né, a média da velocidade durante esse espaço, né, esse tempo. A gente tem duas classificações do movimento quando a gente fala de movimento uniforme. Eu tenho o progressivo, quando ele é a favor do sentido da trajetória, como nesse primeiro carrinho, que a gente tem o sentido que ele começa, né, na posição zero, no espaço zero, e no tempo zero também, e ele está indo para a direita, tá? Então, esse é o movimento progressivo. Então, ele está a favor da trajetória. Já o retrógrado é quando ele está ao contrário, ou seja, ele começa lá na posição 10, que seria a posição final, nesse caso a posição inicial, e ele está voltando, fazendo o caminho de retorno. Então, a gente chama ele de retrógrado porque ele está contrário ao sentido da trajetória. Tanto que o espaço final dele vai ser zero. Geralmente, nesses casos, quando o nosso espaço inicial não é zero, é outro valor, e o nosso espaço final é zero, ao fazer o cálculo, como a variação é o espaço final menos inicial, a gente vai ter uma velocidade negativa. Lembrando que a gente não pode ter tempo negativo, porque ainda não dá para voltar ao tempo. Então, aqui nós temos os gráficos do movimento uniforme, que a gente chama de MU. Nós temos o gráfico, aqui nessa primeira linha, nós temos os gráficos espaço pelo tempo. Então, nós temos duas situações, quando é progressivo e quando é retrógrado, tá? Então, aqui o progressivo, quando começa sem ser, né? Quando começa de um momento negativo, de um espaço negativo, e ele sobe, ou de um espaço positivo, né? Um valor positivo e continua. Ambos são progressivos porque estão a favor da trajetória e a velocidade é positiva. E nós temos os casos que ele é retrógrado, também no gráfico espaço pelo tempo. Só que quando é retrógrado, a nossa velocidade ela é negativa. Então, eu tenho essa situação e essa que está aqui em azul e a situação que está em vermelho. Ambos indicam, né, o gráfico do espaço pelo tempo quando a nossa velocidade é negativa. Nós temos também a situação quando a gente tem o gráfico velocidade pelo tempo. No movimento progressivo, a velocidade fica nesse primeiro quadrante do nosso gráfico, que é quando a velocidade e o tempo são positivos, e quando ele é retrógrado, ele fica nesse quarto quadrante, que é quando a velocidade é negativa e o tempo sempre positivo. Nós temos também uma coisa que a gente chama equação horária do espaço.
conhecida e apelidada carinhosamente como sorvete, porque a gente tem que o S, que é o nosso espaço final, é igual ao S0, que é a posição inicial, mais ou menos, depende aí da trajetória, se a velocidade é positiva ou negativa, a velocidade vezes o tempo. Lembrando que se o nosso espaço inicial for zero, a gente vai calcular só que o espaço final vai ser a velocidade vezes o tempo. E se o nosso espaço final for zero, a gente consegue calcular ou a velocidade, ou o espaço inicial, ou até mesmo o tempo, depende do que ele estiver pedindo. A gente tem outra coisinha quando a gente fala de movimento uniforme, que é a transformação de velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de velocidade média é metros por segundo. Porém, pode acontecer de algum exercício estar a quilômetros por hora. Se ele não pedir para deixar em quilômetros por hora, nem trabalhar ou a situação de calcule o tempo em hora, calcule o espaço em quilômetros, a gente deve passar para metros por segundo. Se for passar apenas o quilômetro para metro, a gente lembra aquela conversãozinha de multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Se for de horas para segundo, multiplicar por 3.600. Se for ao contrário, dividir. Porém, se eu tiver já a velocidade, né, em quilômetros por hora ou metros por segundo, eu faço da seguinte forma. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica. E a gente consegue continuar o nosso cálculo. E aqui nós temos um exercício. Tá? Esse exercício do Enem, do ano de 2012, que ele fala o seguinte. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. É interessante, quando aparece um dado numérico, a gente grifar. No caso do Enem, com a caneta preta, né, que é a única permitida. No caso de outros vestibulares, grifar com o material que você tiver. Só para a gente não se perder na hora de realizar o nosso cálculo. Continuando. E a distância percorrida é de 80 km por hora. Grifadinha também. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km por hora e a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Lembrando de grifar os dois valores. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega? Isso é importante. Se a gente observar, todos os nossos dados, eles não estão no Sistema Internacional de Unidades. Porém, ele pede que o tempo esteja em hora. Nesse caso, não vale a pena a gente fazer a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, já que a nossa velocidade já está em quilômetros por hora, o nosso espaço está em quilômetro e ele quer o tempo em hora. Então, a gente tem duas situações. A gente tem o primeiro trecho, onde ele fala que a velocidade é de 80 km por hora e o espaço é 80 km, e a gente quer calcular o tempo. A gente tem o segundo tempo, o segundo percurso, né, o segundo trecho, onde a velocidade é 120 km por hora e o espaço de 60 km. Depois de calcular os dois tempos, a gente basta somar e a gente vai ter a resposta que ele quer. A gente sabe também que a velocidade é o espaço pelo tempo, a variação, mas como iremos fazer primeiro do trecho 1, depois do trecho 2, a gente não tem dois valores. Ou considera que o espaço inicial é zero e que a velocidade inicial também é zero. Como a gente quer calcular o tempo, basta trocar o tempo com a velocidade, que a gente vai ter que o tempo vai ser igual ao espaço dividido pela velocidade. Nesse primeiro trecho, por coincidência, o nosso tempo, a nossa velocidade e o espaço, ambos são o mesmo valor, 80. Então, 80 dividido por 80 dá 1 hora. Já no segundo trecho, nós temos que o espaço é 60 e a velocidade 120. Lembrem-se que sempre que a gente for trabalhar com fração, a gente divide o de cima pelo de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador. O número que está no denominador seria o que iria para dentro da nossa chave. Não confundam isso. Então, nesse caso, a gente está dividindo 60 por 120, que ao fazer a divisão, a gente encontra meio, né, 0,5. Ao somar 1 com 0,5, a gente encontra
1h30, que seria aí a alternativa C. Esse foi bem tranquilo. Tem alguns que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a questão de 2 velocidades, ou de 2 espaços, ou 2 tempos, ou até mesmo que eles gostam muito de fazer, te dar uma informação em quilômetro por hora, outra informação em segundos e pedir em metros, que aí você tem que fazer a conversão. Então, só relembrando, a gente tem que movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou retrógrado. A aceleração, ela é zero, a gente não trabalha aceleração no movimento uniforme. A gente tem a função horária do espaço, tá? Ou da posição, que é o sorvete. A gente tem que o gráfico, ele é espaço pelo tempo, que ele pode ser sempre em linha reta, ou subindo ou descendo, depende do tipo de movimento. A gente tem que toda vez que aparece um triângulo em física, que é o delta, é a variação, então é o final menos o inicial. E também dá para trabalhar um pouquinho de área quando a gente tem gráfico de velocidade. Por exemplo, se eu tiver um gráfico do espaço pelo tempo, a gente acaba caindo num triângulo. Dá para calcular pela área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Se cair no gráfico da velocidade, área de um retângulo, base vezes altura. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Não esqueçam de curtir muito o nosso vídeo, ativar o sininho, né, ao se inscrever no nosso canal, compartilhar bastante mesmo o nosso vídeo para cada vez mais vocês terem acesso ao nosso canal. E por hoje foi isso. Até o próximo vídeo.